Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão X, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos à nossa rede do Cron TV. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu pretendo falar como a população pode desenvolver o senso crítico. Pessoal, é surpreendente o quanto as pessoas esperam aí dos governos. Esperam tanto do governo quanto esperam de Deus. A diferença é que de Deus não cobram nada. Tudo está bom e se não está bom é para o nosso bem. Deus está aprovando a nossa fé. No governo, tudo é perverso. Tudo é para nos ferrar. Um dos principais objetivos é, nesse programa, questionar o radicalismo e o fanatismo. Se eu questiono o Deus bíblico, é para fazer um contraponto sobre o fanatismo religioso. Se eu demonstro como o ateísmo se mostrou ineficiente, é para também combater o fanatismo de que as religiões são um grande mal para a humanidade. Ateus nunca fizeram bons governos também, né? Se eu defendo o governo, independente do partido que esteja nele, é para fazer um contraponto contra o fanatismo da sua demonização. Veja só o que diz o intelectual George Carlin. Ele diz o seguinte: é função do governo desenvolver o senso crítico das pessoas. Então vamos entender primeiro e tentar conceituar o que é senso crítico. Você sabe, em sua forma mais curta e objetiva, é a capacidade de criticar. Não sei quanto a vocês aí, mas eu nunca conheci alguém que não criticasse nada nem ninguém. Logo, pessoal, senso crítico é uma capacidade de crítica e todos temos. Aqui eu entro na chave desse enigma. Para muitos intelectuais, senso crítico é quando suas críticas coincidem com as deles, entendeu? Eu apresento aqui muitas opiniões e digo algo que o sujeito gosta. Aí eles vão dizer que eu tenho senso crítico. Agora, se ele não gosta, me taxa de louca, alienada, imbecil, sem noção. Vou ao motivo desse programa que me provocou fazê-lo. Como o Estado, então, pode desenvolver o senso crítico dos cidadãos? Olha, para falar a verdade, a ideia que eu faço é uma ideia de uma escola que obtenha autoconhecimento desde a primeira infância. Eu sei como o Estado pode dificultar em muito o senso crítico. Basta olhar para os países aí comunistas, como Argentina, né, Venezuela, e ver como eles controlam o acesso à informação. Esses países comunistas, a TV é do Estado, os jornais são do Estado, e qualquer crítica ao poderoso governante pode ser punida com prisão e morte. Os livros de história são modificados ao gosto do democrata de plantão. Democracia, na visão deles, é sempre concordar com o governo. Só o partidão sabe o que é bom para você. Simplesmente aceite sua incapacidade de cuidar da própria vida. É isso que eles dizem. No Brasil, eu reconheço que temos uma certa doutrinação marxista, mas não identifico isso como política de governo. Certos comportamentos culturais acontecem e é difícil identificar exatamente o motivo. Porque brasileiros passaram a admirar Cuba, Fidel, Guevara. Porque começamos a acreditar que a União Soviética era o futuro e os Estados Unidos era a perdição. O fato é que as pessoas que elegeram o capitalismo como grande inimigo passaram a ditar os rumos da nossa educação escolar. Isso se intensificou no regime militar. Os militares foram estatizantes e seus opositores eram mais estatizantes ainda. Por outro lado, gostamos de televisão e cinema. E na década de 70, os aparelhos de TV ficaram populares no Brasil. Nosso regime militar não se opunha à produção de outros países, e nesse quesito os americanos foram imbatíveis em seu custo-benefício. Artistas brasileiros então criticavam a permissividade do governo com o que eles chamavam de enlatados. Antigamente os filmes eram feitos em rolos de fitas magnéticas e essas vinham em latas. Eu acho que quem viveu a década de 70 sabe bem disso.
Séries e filmes estrangeiros eram os enlatados que recebíamos prontos em detrimento dos artistas nacionais. Vamos entender que, embora tivéssemos desenvolvido uma cultura pró-Cuba na década de 70, nossa janela para o mundo tinha vista basicamente para os Estados Unidos. Quem nasceu depois de 1960, de certo assistiu muita TV, que é o meu caso. Puxe por sua memória os filmes e séries que te marcaram e dificilmente encontrará que não seja americano. Meu preferido vem de uma série americana chamada Perdidos no Espaço. Meu pai já gostava do filme Papai Sabe Tudo, Túnel do Tempo. E você, qual que você gostava? Tanto isso é verdade que todos os livros que li e filmes que vi como Jornada nas Estrelas, Star Wars, Exterminador do Futuro, Matrix, influenciaram muito minha vida e minha maneira de pensar. Matrix e Taken, por serem mais recentes, foi mais como o olhar no espelho da minha alma. Em resumo, voltando ao nosso país, o Brasil não ter caminhado para uma esquerda mais radical, se transformando em uma grande Cuba, devemos primeiro aos militares, que apesar dos pesares mantiveram o esquerdismo moderado, tão moderado que não proibiram os enlatados americanos. Nossos intelectuais sonhavam Cuba, mas a TV nos mostrava o modo americano de vida. O Brasil virou esse capitalismo mambembe e assim, uma parte do povo segue alimentando e votando no sonho socialista até que o Estado impere. E quando isso acontece, aplicamos um pouco de liberalismo econômico. Assim que as coisas melhoram um pouco, voltam os ideais socialistas. E assim nós vamos ficando eternamente deitados em berço esplêndido, pobres em um território e num país riquíssimo chamado Brasil. Depois que tudo isso foi tão programado pelas elites dominantes, começamos a entender que para muitos, entre aspas, intelectuais, senso crítico é quando suas críticas coincidem com as deles. Como, pessoal, o Estado pode desenvolver o senso crítico dos cidadãos se não for por autoconhecimento? E eu não acredito que isso seja só uma função do Estado. Na escola, você será alfabetizado, o professor vai lhe recomendar livros, mas você tem que se interessar em ler. Observa aí que as crianças nos primeiros anos gostam de imitar os pais. Se a criança aí vê seus pais lendo, lhe desperta o interesse. Se os pais oferecem leituras agradáveis a elas, o interesse pela leitura tem grande chance de acontecer. Mas, ultimamente, o que as pessoas oferecem são celulares e tablets. Agora eu pergunto, que importa se sua filha gosta de ler o Gibi da Mônica? Porque ler é ler. Por que exigir dela, logo de cara, um Guimarães Rosa? Quando ela estiver lendo bem, pode encontrar um livro tipo Clarice Lispector e se identificar muito com essa escritora. Por que não, né? Por qual tipo de leitora você se interessa e seus filhos irão se interessar é algo muito particular. O importante, o básico, é que ele precisa aprender virtudes logo na primeira infância. E ele precisa aprender a ler, interpretar e respeitar a família. E assim ele vai conseguir descortinar todos os textos de uma forma dinâmica, porque ele vai entender exatamente o que é a vida. Na escola, caem provas de livros muito chatos. E olhe que desde cedo eu devorava livros bastante complexos. Mas gosto é gosto. E a gente não escolhe o que sentir ou o que gostar, né? Como vocês estão cansados de saber, eu não acredito em nada. Eu observo e pesquiso. E vejo que as crianças nascem tipo uma folha em branco, embora tragam personas aí de outras vidas. Logo, há crianças que se interessam pela leitura, independente de seus pais não se interessarem, enquanto outras, ao mesmo tempo, tendo ótimo exemplo em casa, simplesmente não gostam de ler. No meu caso, o senso crítico mais abrangente
Veio do meu interesse em adquirir conhecimento e gostar muito de debater. Eu gostaria muito de saber. As pessoas me chamavam da senhora do porquê. Como você se torna um bom observador? Claro que é estudando, exercitando muitas técnicas e pesquisas que escolheu. E para ser um bom filósofo metafísico, um pensador livre, eficiente, posso fundamentar 4 coisas básicas que podem ser sugestões, não regras aí de conduta. Existe o dom de nascença, interesse natural em conhecer, questionar e elaborar teorias. Dentro da família, o pai e a mãe com boa capacidade de pensamento e que compartilha isso com a criança, sendo um exemplo a ser copiado. As crianças seguem muito o que os pais fazem. E exemplo nesse quesito é tudo. Na escola, pode também ter uma boa alfabetização, uma transmissão de conhecimentos básicos de geografia, matemática, ciência, português e tudo mais que tiver direito. Os professores podem ser uma boa referência também para os alunos, quando gostam de sua profissão. Tem pessoas que têm prazer em ensinar a matéria que eles lecionam. E isso ajuda bastante a criança a gostar da matéria. Eu sou uma observadora, mas eu gosto muito de filosofia, espiritualidade, metafísica e compartilho com muito prazer meus conhecimentos com as pessoas, ganhando ou não ganhando bem, não consigo me enxergar falando de filosofia, autoconhecimento com alguém sem ser com muita paixão. Por vezes eu sinto até calafrios, minha pele fica bastante arrepiada. É como se por alguns instantes minha alma tentasse se separar do meu corpo. E às vezes até limita meu entendimento de tudo que eu vivencio através do autoconhecimento. Mas, claro, também tem uma visão capitalista. Se eu fosse um escritor de sucesso e ganhasse muito dinheiro para filosofar, é claro que eu iria gostar. Afinal, dinheiro é energia e não faz mal se soubermos quem é dono de quem. O fato é que passa do momento de desenvolvermos um senso crítico comum para escolher melhor nossos cenários da vida. Escolher também quem irá nos governar, que tipo de pessoa iremos colocar no poder. Então eu deixo esse questionamento. Veja bem o que você assiste na televisão. Veja bem o que você ouve todos os dias, porque isso determinará o seu futuro. Pessoal, gratidão, uma honra estar com vocês. Até o próximo Conexão X.
abrindo mão da necessidade de controlar, percebendo que nós, a flora, a fauna, somos um. É abrindo mão das corrupções, das autocorrupções, que poderemos nos desligar destas frequências negativas dominantes. Nossa força agora é nos unirmos, buscando ser sempre lúcidos e coerentes quanto às nossas escolhas, nos afinarmos com amparadores e nos tornarmos zeladores planetários. Assim, você ressoará e será um agente transformador do meio em que vive. Protegerá a vida em todas as suas manifestações e formas, porque entenderá que os animais, a flora e toda a fauna é uma unidade em nós. Eu posso, você pode. Seremos assim a maior força mutante. Porque compartilhando a consciência, multiplicaremos a força da luz que não combate com armas, mas com atitudes conscientes e benéficas a tudo e todos. Essa energética assumida e adquirida ressoará nossos cristais pineais e potencializará a antena que somos. E dessa forma, nossas frequências, aliadas aos solares, realizará a manifestação da consciência aqui na Terra. A lei, pessoal, é de compartilhamento que desvenda, que retira a argila dos nossos ouvidos, para que possamos viver nesse império da luz, a qual todos estamos destinados, e fazermos do planeta Terra o paraíso que ele já é. Agora vamos além do sonho. Reconhecer quem somos nós. Exercer nossa cidadania como almas universais. Porque eu e você, nós podemos mais. Somos uma unidade e o momento é agora. Então lembra-te, quando o amor te pedir um pingo, por favor, chova.